Pessoal, bem-vindo ao podcast São Paulo. Eu sou o Alex Jatobá, o seu anfitrião. E, cara, nós estamos iniciando uma nova temporada agora após a nossa volta de gravações em Orlando e na Flórida, enfim. E, cara, então a seleção feita aqui dos nossos convidados, a dedo, feita pelo nosso produtor Gabriel, tá show de bola. Então, para você que vai assistir a gente nas redes sociais, no canal, o canal é pequenininho, mas é poderoso, assim, de pessoas importantes. Pessoal, vamos colaborar com a gente, curtir, comentar, seguir, se inscrever no canal. Eu sempre me esqueço de inscrever. E o meu convidado de hoje é Matheus Peruso. Ele é um cantor, compositor e biomédico. Olha só que coisa meia. Tipo, Ô, Matheus, bem-vindo, cara. Muito obrigado. Obrigado, eu. Prazer, uma honra. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Gabriel, pelo toda a produção. A recepção é incrível, o ambiente é muito agradável. Parabéns mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Opa, obrigado. Nós vamos pegar esse corte aí pra gente... Inclusive, como forma de gratidão, eu trouxe um presente para vocês. Ah, sério? Sério, trouxe um presente aqui. E aí, entrega agora mesmo? Ah, eu gosto, hein? Quer entregar agora? Aí deixa eu estragar. Eu quero. Olha, para você eu trouxe um livro, Jesus, o Deus que conhece seu nome. Ah, meu Deus. Eu sei que você gosta de ler. Eu leio, eu amo, cara, eu amo. Jesus, o Deus que conhece seu nome. Nossa, cara, deixa eu ver se tá aqui. Não tá, depois tem que... Não. Depois eu vou dar uma dedicação. E pro estúdio... Jesus, o Deus que conhece o seu nome. Exatamente. Que lindo. Ontem, desculpa te cortar, Matheus. Não, imagina. Ontem eu vi não tem aquela série de Jesus lá? The Chosen? Acho que é isso. Uhum. É que eu não assistia. Aí antes de ontem, um primo me mandou... Eu tava meio assim lá, né? Aí ele me mandou a parte em que ele encontra... Como é que ele é? Ele encontra... Gente, ele encontra... Matheus, você vai me ajudar quem? Ele encontra um dos que depois se tornou discípulo e ele começa a falar com o cara sobre ele e com outro cara que tá ao lado. E o cara fala assim, mas você me conhece... Você contou de mim pra ele? Como assim? Sim. Aí como é que é? É de Felipe e porque... O que acontece? Um dos discípulos de Jesus, antes dele... se tornar discípulo, ter o chamado, ele estava, se fosse hoje em dia, que naquela época não tinha muito o diagnóstico, mas se fosse hoje em dia, Alex, muitos discípulos de Jesus também teve depressão. Muitos discípulos de Jesus também sofreu com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Era natural. Os discípulos de Jesus também eles tinham uns momentos de fragilidade. E esse discípulo, ele estava numa depressão tão extrema que ele foi para debaixo de uma figueira e ele falou, será que o Senhor lembra de mim? Falou para Deus. Nossa. Foi onde eles foram para Filipo, para Cesareia de Filipo, o nome da cidade, e lá ele teve um encontro com esse rapaz. E ele falou assim, olha, o seu nome significa que você é justo, você é sincero, você não tem falsidade em você. E quando você estava com depressão debaixo daquela figueira, e você falou assim, será que você lembra de mim? Eu estava lá. Então, o próprio Senhor Jesus estava lá. Então, nos mostra que, mesmo nos momentos de fragilidade, a gente já começou a falar da palavra de Deus já, né? Não, vai que tá lindo. Vai que eu queria te atrapalhar, mas não posso. Não, nos momentos de fragilidade emocional, psicológica, eu só vou atrapalhar para dizer que você está sendo usado por ele agora. Amém, cara. glória a Deus. Amém, de verdade. Jesus está cuidando da gente, cara. Jesus está do nosso lado. Quando a nossa família já não tem mais esperança, quando, nosso trabalho não está dando certo, talvez nossa empresa já não está dando mais certo. É o título desse livro, Jesus, o Deus que conhece seu nome. Ele não se esquece da gente, ele cuida da gente, cara. Eu não tenho o que falar, sabe por quê? Eu fiquei sem palavras e tendo palavras, que a história é isso, é a fase que eu estou passando, porque eu perdi minha irmã fazem 40 dias, ela tem 49 anos e foi uma morte sofrida. Uhum. E isso me afetou muito, porque eu era muito apegado a ela. E esse momento de depressão e solidão me pegou muito, muito, muito. E eu estava muito mal, e eu lendo, aí eu comecei a ler também Café com Deus Pai, além da Bíblia, e o do Café com Deus Pai é incrível. E aí meu primo me manda esse vídeo, que é exato, e você já começa a falar agora, narrar, sobre olha como você começou.
Porque os discípulos também passavam, Sim. tinham depressão e solidão. E é tipo Deus mandando você falar Sim. o que eu estava sentindo nesse momento Não, quando aconteceu e isso. Alex, às vezes, o que acontece muitas vezes com nós cristãos, nós achamos que Jesus, realmente, ele era Deus, mas enquanto ele estava aqui na Terra, ele não se usurpou de ser igual a Deus, ao contrário, ele se humilhou a si mesmo, assumindo forma de homem. E a partir do momento que Jesus, ele passa por aquele sofrimento, que ele sabe que ele vai ser crucificado, cara, e ele chora as lágrimas de sangue, ele transpira sangue. Os seus líquidos fluem em sangue. Na medicina, eu estudei um pouquinho de medicina, quando eu fiz o curso de biomedicina. Pela medicina, é um estado de sofrimento tão grande, de ansiedade tão grande, que é como se você tivesse a ponto de tirar a sua própria vida por causa de uma crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico. Então, o próprio Senhor Jesus, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dificuldades. Eu declaro aqui, junto com a minha esposa, meus sentimentos, da sua família. Amém. Eu já perdi um amigo que ele também era como um irmão no acidente de trânsito, sabe? Nós estávamos domingo na igreja, segunda de manhã ele foi trabalhar, ele teve um mal súbito em cima da moto. Quando ele caiu da moto, ele colidiu com um caminhão que estava estacionado. Meu Deus. Então, assim, a perda é muito triste. Mas, Alex, olha, cara, é um convite que eu faço para vocês de casa, pessoal, e para vocês aqui da produção, você, Alex. Cara, pensa no seu momento mais feliz. No momento mais feliz da sua vida, sabe? Eu espero que eu vou ter muitos momentos ainda, né? Ter filhos, né? Meu casamento foi um momento de muita alegria. Vou contar um pouquinho da minha história daqui a pouco, Queremos. do que aconteceu com a minha mãe e tudo. Mas, cara, pensa no seu momento mais feliz. Agora pensa no seu momento mais triste. Se eu te falar que nos dois momentos Jesus estava te abraçando. Porque ele não olha a circunstância, ele não olha a situação. Ele não olha o que nós fazemos, ele não olha quem nós somos. Ele olha quem nós podemos se tornar. Então, tudo o que fez com que você chegasse até aqui, Alex, é para o seu crescimento, para a sua maturidade, para o seu testemunho, para o crescimento da sua família. Amém. Mesmo que é triste, que é doloroso, sabe? Um pai, ele cuida do filho. E eu creio que o Senhor Jesus está cuidando da sua família. Então, cara, não fique triste. Sinta o Espírito Santo cuidando do teu coração. Essa perca, nós que temos esperança, nós sabemos na salvação. É muito triste, ela sofreu aqui, mas na hora que ela fechou os olhos aqui e descansou, ela abriu os olhos e viu Jesus com os braços abertos. Essa é a nossa esperança. Amém. Então, não fique triste, cara. Não fica triste, não. Só saiba que Jesus, ele é a esperança. E um dia você vai ver ela novamente. Lá na glória. Não só ela, mas todos nós que perdemos os nossos entes queridos. Essa é a nossa esperança. É a nossa diferença de nós que temos a esperança do Evangelho, da cruz de Cristo, para quem não tem esperança. Eles estão perdendo a chance de ter uma vida leve, que flui com leveza, uma vida que flui com a ousadia de viver. Existe uma frase, não sei se você já ouviu, uma banda católica chama Rosa de Saron. Existe uma frase da música deles que fala assim, olha, nós devemos morrer como quem soube viver. Essa frase é muito forte. Para quando chegar nesse dia, o dia de nós nos encontrarmos com Deus, nós olharmos para todo o nosso passado e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena espalhar esperança, espalhar amor, valeu a pena espalhar Jesus, valeu a pena espalhar as boas novas, as boas notícias, porque aqui entre nós, cara, como é chato você estar do lado de pessoa que só reclama, né? Pessoa que só reclama, cara, nada dá certo, não, tudo tá ruim. Cara, quando você chega com boas notícias, espiritualmente, todo o meio ali muda. Porque você chegou trazendo a esperança. Então, Alex, não fique triste. Cara, pelo contrário, pegue toda essa situação e saiba que é pro seu crescimento. E existe um momento na nossa vida que nós não compreendemos os caminhos de Deus. Eu entendo, eu compreendo, eu recebo. E, cara, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Eu já pequei muito mesmo. Eu sou um pouquinho mais novo que você,
Mas, cara, eu já sofri tanto já. Teve uma vez que a gente foi pra uma lua de mel, cara. Lá em Maragogi, não sei se você já foi Não. pra lá. A apêndice da minha esposa estourou lá, cara. Teve que fazer cirurgia. O voo deu tudo errado. Tivemos que comprar outras passagens. E a gente foi com o dinheiro contadinho, sabe, início de casamento, assim? Meu Deus. Então eu falava, Deus, mas por quê? Por quê? Porque, cara, depois a gente compreende que não é o porquê, é o pra quê. Pra quê? Pra quê? Pra que isso está acontecendo? Pra onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? E assim são nos momentos bons e nos momentos ruins da nossa vida. Isso aí. Mateus, por que que você acha que Deus às vezes nos prova tanto? Ou a gente que acha que prova tanto? Na verdade, eu vejo que existe 3 motivações de todas as situações que acontecem na nossa vida. 3 motivações. A primeira motivação é neuropsicológica e neurocomportamental. Nós mesmos fazemos com que essa situação aconteça. Vou pegar um exemplo bem simples. Por exemplo, eu sou casado, já vai para o nosso quarto ano de casamento. Se eu tenho uma relação extraconjugal e engravido uma mulher, toda essa situação de sofrimento, desilusão amorosa e divisão familiar, quem causou foi eu, por causa da minha atitude. Verdade. Então, é neurocomportamental e neuropsicológico, por causa das minhas ações, né? Neurocomportamental, veio situações neuropsicológicas, que é a divisão familiar, que fez com que toda essa situação de divórcio, de filho fora do casamento, viesse à tona para um sofrimento que eu mesmo fiz comigo. Existem as situações espirituais. Existem as situações espirituais, que é quando o mal, existem as forças do bem e as forças do mal. É quando o mal faz com que uma estratégia de destruir um dos nossos sonhos, por exemplo. Um outro exemplo, nós viemos para cá, nós somos de Sorocaba. Aí nós chegamos lá na nossa casa, infelizmente, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas infelizmente uma pessoa entrou lá e furtou todas as nossas coisas. Não é por minha causa, eu deixei minha casa lá com as minhas cachorrinhas. Mas Satanás, ele fez com que aquela pessoa fizesse uma maldade. Então existem algumas maldades, existem algumas situações que é espiritual. E, cara, existe uma terceira situação que faz com que coisas venham acontecer na nossa vida também. Sabe quem que coloca? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, existem 3 motivações. Pessoais, que são nós mesmos. Espirituais, que são as forças do mal. E as teológicas, que são de Deus é quem comanda. Entendeu? Então, nós podemos citar mesmo quando Jesus ele chega diante um homem que não andava, que ele era coxo de ambos os pés, e os discípulos mesmo perguntam, Jesus, quem pecou? Ele? Os seus pais? Quem que pecou? Que é costume daquela época, se você tem... Para ele ser assim. Exatamente. Né? Se você tem uma não conformação genética naquela época, há 2000 anos atrás, era por causa disso, alguém pecou. E o Senhor Jesus, ele bem sabiamente fala, Alex, ninguém pecou. Isso é para manifestar a glória de Deus. Aí eu acredito que Deus ele coloca situações na nossa vida para manifestar a glória dele. Aí ele age, ele trabalha da maneira que ele quer. Se ele quer nos ensinar alguma coisa, talvez ele vai colocar um processo doloroso dentro da nossa alma. É verdade. Se ele quer nos ensinar a ter humildade, talvez ele vai quebrar o nosso orgulho. Se ele quer nos ensinar a ser mais maduros, ele vai preparar situações de maturidade. Se ele quer nos ensinar a ter mais fé, ele vai colocar situações que vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida. E aqui eu já pego o gancho do que aconteceu na minha família. Minha família estava tudo bem, Alex. Eu estava me formando na faculdade, estudei 4 anos de biomedicina. Depois eu fiz uma especialização de histologia oncótica, mais 2 anos de especialização. E, cara, quem diria que ia aparecer um câncer na minha mãe que ia desestabilizar psicologicamente toda a nossa família, sabe? A história da minha mãe, eles casaram bem novinhos, minha mãe e meu pai. Foram morar juntos. Na verdade, eles meio que fugiram de casa, porque minha mãe tinha algumas situações com o padrasto. O meu avô na época era bem alcoólatra. Graças a Deus, depois ficou tudo bem. Eles se firmaram, né, na amizade de pai e filho. Mas sabe quando 2 adolescentes querem fugir do lar? E eles foram morar juntos. Nisso eles tiveram o meu primeiro irmão,
que inclusive o nome dele era César Mateus. O meu nome é Mateus em homenagem ao meu irmão, que é o César Mateus. Cara, e com 9 meses, meu irmão bebezinho, já dando tchauzinho já, meu irmão que era para ser o mais velho, ele teve uma pneumonia muito forte e Deus recolheu ele. Recolheu Meu ele. Deus. Então, meu pai, com menos de 20 anos de idade, imagina como ele ficou, minha mãe, psicologicamente. E, Alex, eu não sou pai ainda. Eu não sei se você já é pai. Não, Você é novão também? não, eu sou pai de pet. Ah, a gente também tem 2 lá. E, cara, imagina, a lei natural é os filhos enterrar os pais. Uhum. Na minha família foi diferente. Na minha família, meus pais enterrou o primeiro filho. Então, meu pai entrou numa crise de ansiedade, numa síndrome do pânico, uma depressão muito profunda. Ele ficou internado no sanatório, lá no interior de São Paulo. Meu Deus, foi pesado. Sim, ele tentou se matar 6 vezes, tirar a própria vida, amarrava a corda no pescoço. Minha mãe tinha que esconder as facas, tinha que esconder os garfos, tinha que esconder tudo. Porque ele cara, e o pior, depois nasceu meu irmão mais velho, o Jefferson, hoje, né? Hoje ele tá com 33 anos. Depois nasceu eu. E, cara, ele tentava, uma voz falava pra ele: mata os meninos e tira a própria vida. Falava pro meu pai. Então, e minha mãe sempre lutando, sempre lutando. E o meu avô, pai da minha mãe, ele tirou a própria vida na frente dos meus tios, quando os meus tios eram crianças. Caramba. Ele deu um tiro no peito. Então, eu tô falando alguns assuntos delicados, posso continuar? Não, tá demais, pelo amor de Deus. Qualquer coisa. Você tá contando, o seu testemunho é maravilhoso, Eu é sei que tudo que tem- nós precisamos. Tem algumas palavras no YouTube que... É o que eu mais quero é ter esse Qualquer conteúdo. coisa, pode dar um cortinho na palavra, tá? Não, eu acredito que não tem nada pesado não, né? E aí esse meu avô, né, o pai da minha mãe, ele tirou a própria vida, né, na frente dos meus tios. Então a família da minha mãe já estava desestabilizada psicologicamente, espiritualmente. São baques assim. Sim. Então minha mãe cresceu, a infância dela, ela cresceu sem pai, depois um padrasto, que ela conta muitas histórias até de toques e abusos, né, questões Uhum. mais íntimas. Então, ela fugiu. Só que aí, Alex, eu acredito numa situação que são estratégias malignas de maldições hereditárias. Vou pegar um exemplo. Uma avó, ela sofre por causa de traições múltiplas, por causa de um marido alcoólatra. Logo, uma mãe, a filha dela, também tem a tendência espiritual de sofrer com a mesma situação. Logo, a neta, ela casa e também sofre com a mesma situação de divórcio, de o marido agredir elas, né, de ter a agressão feminina dentro do lar. O que é isso? A avó sofria da mesma situação, a mãe sofre da mesma situação, a neta da mesma situação. Eu acredito que são estratégias malignas para as maldições hereditárias. É a mesma forma de que uma moça fica grávida, muito nova, e ela não tem a maturidade de cuidar daquele filho, ela sofre para cuidar daquele filho, e aquela filha ou aquele filho cresce com todas as dificuldades, mas ela é uma boa mãe e fica gestante também, bem novinha. E também as mesmas dificuldades, às vezes o pai é ausente, às vezes o pai ele não registra, talvez o cara é um sem vergonha. Uhum. Só quis usar a moça. E aí a neta da mesma forma. Então, no meu lar, isso, conversando com os meus pais, a gente consegue enxergar que Satanás também queria tirar a vida do meu pai na minha frente, na frente do meu irmão, assim como aconteceu com meu avô. Então, uma maldição hereditária. Cara, eu nunca ouvi, eu nunca analisei por esse lado, maldição hereditária. Sim. Existe. Meu Deus, e como que a gente... É uma pergunta, claro, que é... Enfim, como que a gente quebra essa maldição? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Jesus, ele pode escrever uma nova história. Jesus pode escrever uma nova história. Para quem está passando por isso hoje, a melhor forma ou as soluções que a pessoa deve... Eu vejo assim, Alex, nós devemos acreditar na força espiritual
de Cristo por nós, mas também nós devemos acreditar em nós mesmos. Então, por exemplo, eu estou com uma depressão. E tem um terceiro ponto muito importante também, que eu, como biomédico, eu devo falar. Primeiro ponto, acreditar que Jesus é o Deus do impossível, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta. Uhum. Jesus, ele é a base fundamental para toda transformação e libertação. Ele é a base. Mas essa transformação, essa libertação só vai vir através das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes. Se eu tô com depressão, cara, levanta da cama, procura fazer uma academia, vai criar hormônio, cara, vai se exercitar, vai assistir um futebol, vai fazer um esporte, sabe? Tem gente que gosta de pescar, cara, vai pescar, vai distrair sua mente. Sabe qual que é... Eu estudei um pouquinho de psicanálise na faculdade. Sabe qual que é o maior problema de quem sofre com depressão, com problemas neuropsicológicos? É você ficar muito preso dentro do seu subconsciente, da sua zona de conforto psicológico. Então você precisa viver coisas novas na sua vida. É incrível, é isso mesmo. E aí vem uma terceira ajuda que é fundamental, e eu como cristão e também como biomédico eu não posso deixar de falar, que é a ajuda profissional. Tem alguns evangélicos, alguns católicos, alguns cristãos em geral, que falam assim, não, já tenho Jesus, eu não preciso de um psicólogo. É mentira, cara. A gente precisa também de uma ajuda Verdade, cara. profissional. Eles estudaram, eles sabem como nos orientar. Só que junto com isso, Alex, a gente também pode colocar ajuda espiritual de um pastor, de um padre que vai nos auxiliar. Que vai ser aquele cara que vai falar, eu tô do teu lado, tô orando por você, tô rezando por você, tô cuidando de você. Talvez a sua família, ela te desprezou. Aqui tem uma família que é a igreja. E eu não estou falando aqui, Alex, de igreja evangélica, igreja católica. Eu estou falando do corpo igreja, que somos todos nós. Existem igrejas que vai cuidar de você. No meu caso, é a igreja do Evangelho Quadrangular. Talvez de outros seja a Assembleia de Deus, outro a Igreja Universal, de outros a Igreja Católica, outros as comunidades. Cara, o importante é você ter a certeza de que tem pessoas orando por você, zelando pela sua vida, mas que o mais importante, existe um melhor amigo, que é Jesus. Meu Deus, como alguém guiado por um ser guiado pelo Espírito Santo toca em assuntos, em feridas, em algo secreto, né? Mas é porque eu também preciso disso. Que coisa. Antes que eu me esqueça. Eu não esperava esse bate-papo. Eu esqueci aqui, Esse é pro estúdio. Ah, que legal. Eu comprei o Batman porque é o meu personagem preferido. Eu amo o Batman. Que legal, eu quero mesmo. Vou pôr ele... Vamos escolher um lugar de destaque aqui. Eu sou do time do Christian Bale. Eu gosto do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que ele aqui em cima, será que ele para? Acho que para sim. Eu vou tirar da embalagem depois pra pôr. Não, deixa aí por enquanto. Depois a gente toca. Tá, aí depois você tira da embalagem? Não, põe o Batman em destaque aqui, que é importante. Sempre que eu Então olhar... é de coração mesmo. Eu saí pra comprar, né? Eu falei assim, não, eu quero levar uma coisa que é pro estúdio, que a galera vai gostar. Daí eu falei, não, como o Batman é o meu personagem preferido... Sabe o que eu fazia quando eu era criança? Poucas pessoas sabem aqui. Meu irmão, ele vai assistir o podcast depois, ele tá pra confirmar. Sabe esses cadernos assim, igual esse do São Paulo? Vou mostrar pra galera. Eu quero que você venha mais vezes. Esse caderno aqui, igual esse do São Paulo. Ganhei também. Tem a capa dura, né? E aí o que eu fazia? Como a gente não tinha muito dinheiro, por quê? Minha mãe era empregada doméstica, Alex. E meu pai, ele, cara, no começo da nossa infância, ele tinha as dependências psicológicas dele. Ele tomava 30 comprimidos de calmante por dia. Meu Deus. 10 de manhã, 10 no almoço e 10 de tarde. Então, a nossa infância não foi uma infância de ter muito presente. Eles nunca deixaram faltar nada pra gente, o básico. Mas, por exemplo, Mac, né? Eu tava comentando, eu vim comer Mac pela primeira vez quando eu comecei a namorar. Eu não sabia o que era um McDonald's. E aí eu pegava esse caderno grossinho e do meu irmão... E meu irmão, ele é bem assim, ele gostava. Eu usava as roupas dele, eu usava tudo dele. Tanto que hoje eu jogo videogame no videogame dele. E aí eu desenhava o Batman na capa do caderno, cortava e fazia um hominho.
Sabe aqueles tipo Max Steel, antigamente? Aham. E aí, cara, hoje, olha, a gente tem condição de comprar um boneco, cara, colecionável. Olha como que Deus é bom na nossa vida. Deus é maravilhoso. Então, e ele vai ficar em destaque, viu? Eu vou tirar da embalagem depois. Ele vai ficar porque toda vez que eu olhar para ele aqui, eu vou lembrar de tudo que me tocou, Amém. que Deus mandou você Amém. falar para mim hoje, porque eu tô quando eu pensei em trazer, a gente pensou assim, vamos criar a terça de adoradores, vamos pensar alguma coisa assim, e a gente ficou, mas terça vai deixar uma data definida, não sei se é legal porque o povo não tem. Aí eles falam, mas o chefe vai ficar uma data presa e a gente tem que deixar livre. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 2 linhas somente, que nós vamos falar de histórias de vida, de superação, de empreendedorismo, e uma vai ser para agradecer a Deus, para contar das suas obras. Por isso que Amém. eu preciso muito, cara, como eu não tenho muito contato eu venho da congregação, mas lá de Bauru. Uhum. Como eu não tenho muito contato aqui, eu ainda não sei nem como contactar tanta gente, porque a minha ideia é trazer você para contar a história. É esse tipo de bênção, de pessoa, de servo de Deus que eu quero aqui, que vem para louvar, para Amém. contar a sua história. É uma história que ela até contando a passagem do seu pai, eu estou num nível bem, bem diferente, mas assim, vou fugir desse assunto, como resolver, você disse, como a gente buscar as saídas, eu já me peguei muitas vezes achando que a solução seria estar num quarto, sala de TV, assistindo TV e achando que aquilo ia resolver a minha situação. Aí quando você se apresentando como o biomédico, você aceita energético? Ah, eu gostaria sim, eu gosto. Ó, nós temos energético, eu não vou te oferecer álcool, porque senão o povo vai criticar, mas temos Não, muito. pode ser um energético, eu gosto. E vê também o que a esposa quer. Não, a gente tem suco, tem Guaraná, tem Coca Zero, tem Guaraná Zero. Você acredita que o energético dispara o coração dela? Dizem que tem isso mesmo, né? Ela toma meio copinho de energético, ela fala que dispara o coração dela. Cara, eu preciso eu tô precisando tomar um calmante agora. Um calmante não, um remédio para dormir. Porque quando a minha mãe. A história dele, gente, eu sei, se você quiser abrir a live, pode abrir. Mas assim, é que o povo me detona quando eu começo a contar minhas histórias. Porque o povo fala, deixa eu falar. E aí o povo me xinga, eu acho engraçado, mas eu acho engraçado. Quando minha irmã teve problema há 2 anos, né? Então eu comecei a cuidar dela. Minha irmã é uma pessoa que nasceu de 7 meses, então ela tem essa altura. Então ela teve muito problema, não pôde ter filho, separado, sozinha. E ela morreu com os 3 tipos de doença mais, tirando, Deus me livre, o câncer, mais grave que tem. Muito obrigado, viu? Pega, por favor, uma taça para ele também. E pega para mim também, por favor. Pede pro chefe te orientar. E aí, você não quer nada, nenhum suco, tem tudo aqui. Nós preparamos 2 geladeiras e a gente também tem petiscos, sabe? Aqueles amendoins, tem tudo. Pega lá, se quiser, pode pegar lá. É sério, se quiser. Gente, o que eu aprendi com a minha mãe, uma serva de Deus mineira, como eu disse, não sei se te contei, meu pai era um padre. Não. Meu pai era um padre que deixou a batina porque conheceu uma mineira e fugiu, porque ele era negro. Meu pai era, eu costumo dizer que bem negro. Tipo, meu pai era o... Você lembra do Joaquim Barbosa, o ex-ministro-presidente da... Sim. Meu pai era tipo ele. Eu falava que ele era um negão feio. Meu pai, ele é negro, mas ele é mais pardo, né? Um pouquinho mais pardo, mas o pai também é negro. Aí eu vou explicar o que é negrão feio. Ele era o cara mais lindo do mundo para mim, porque a inteligência dele, a sabedoria que ele tinha, o conhecimento da palavra de Deus, ele doou, para ter uma ideia, ele doou bem antes de morrer, o terreno, que ele era do movimento agrário, do primeiro movimento agrário, ele doou para onde hoje é uma sede, uma das unidades da Congregação Cristã de Brasil, lá em Matão. Olha só. E, cara, então, todo passando por essa fase difícil que eu passei, eu aprendi com a minha mãe que nós temos que receber muito bem as nossas visitas, para que eu não sei se na humildade dela, porque ela era analfabeta, né? Mas ela é com certeza analfabeta, mas o que ela tinha de espiritualidade ali era uma coisa que transcende a inteligência humana. Ela fala, temos que atender muito bem, servir muito bem quem vem em casa, para a pessoa sair falando bem da gente. Ela falava assim. Então, sinta-se em casa
E se você quiser, pode comer, beber. Nós temos tudo aqui. Oh, muito obrigado. A gente é bem estruturado. Para quem não sabe, a empresa, a dona do podcast é um buffet, né? Buffet de eventos corporativos. Legal. Atendemos bastante gente que você deve conhecer. Já atendi de Silas Malafaia, a Pablo Marçal, um monte de gente assim. Olha só. Então a gente... Só para contar um pouco da história. E aí eu tô tomando calmante agora, né? Daí depois talvez ele vá cortar, porque depois ele fala que você tá falando conteúdo que não dá pra gente pôr no ar. Imagina. Eu tô tomando agora para dormir por conta de... Mas sabe, Alex, só não te cortando, Pode cortar. eu até sugiro deixar. Porque, Alex, eu tenho amigos, eu tenho certeza que você, os meninos da produção, todo mundo tem amigos que sofrem com insônia, com dificuldade para dormir. Eu tenho muitos amigos. Inclusive dentro da igreja também. Dentro da igreja. Mateus, eu pedi para Deus que eu quero ser um instrumento na obra dele. Eu quero ser um vaso, eu não quero ser vazio. Aí eu me envolvo em muitos projetos. Só que com a exposição de 1 ano do podcast, que parece que não... É pequeno, cara. Olha nossas visualizações, olha tudo. Mas começou a surgir umas coisas terríveis. Porque eu comecei assim, Jesus, eu quero o podcast, mas eu quero que ele também seja um instrumento. E tudo começou a dar certo nele. Tudo começou a dar certo. E ele é um podcast que, graças a Deus, ele não depende de ninguém que patrocine ou de coisas do tipo. Uhum. Tem uma empresa nossa por trás dele que ela tem uma boa renda, uma boa receita. E aí eu pensei, então, não é algo que a gente vai cobrar, que a gente vai monetizar, que a gente vai... Tipo, convidei um pastor, aí ele falou assim, a passagem aérea, o translado, o hotel, mais um cachê. Eu falei, não, eu não vou pagar, mas também não vou receber. Sim. Então nós vamos fazer isso para honrar a Deus, para glorificar o teu nome. Só que de um tempo para cá, isso eu estou contando que eu espero que seja um testemunho também, sendo que você que é o convidado, peço permissão para isso, começou a ser algo que eu comecei a ser bastante perseguido. E às vezes dá a impressão, uma pessoa chegou e me falou assim, Alex, você está passando por uma guerra espiritual. É melhor você tomar cuidado. Alex, essas perseguições e acusações e coisas que estão vindo para o teu lado, acontecendo, é porque você está fazendo algo que está incomodando. E antes de ontem eu até ouvi isso de novo. O diabo está do teu lado, pode ter certeza, anotando, Sim. torcendo para que muita coisa agora você cometa de erro, porque o seu objetivo, que é transformar isso em algo para, olha que coisa linda, meu. Jesus, o Deus que conhece o seu nome. E os pastores que estão vindo aqui, os pregadores, o que eles estão trazendo de uma energia gostosa para isso, do que eu quero transformar, parece que eu estou pagando um preço meio estranho. Aí eu comecei a questionar esse dia. Eu falei, Jesus, eu estou envolvido em tantos projetos sociais, porque eu até fiz um voto ontem assim, se tal projeto acontecer que a gente está trabalhando na nossa empresa, eu vou fazer um investimento, não, eu vou fazer parte alta disso, vai para a obra de Deus. Como parte dos nossos eventos, vai para a obra de Deus. A gente está em projetos sociais bastante. Alguns. Aí, parece que quando a gente busca isso, parece que a gente recebe umas porrada que não... Sim. Você não entende por que aquela pessoa que você ajudou tanto, ela fez algo grave contra você mentindo. Aí você fica, meu Deus, como assim? O objetivo não é fazer em prol da sua obra, é ser usado, porque o podcast é um podcast pequeno, como você está vendo, mas muita gente está falando assim, Alex, você não está entendendo o poder de fogo que isso tem, não. Quando você contou a sua história agora aqui, você contou a minha história, você acabou de injetar no meu coração, eu segurei para não me emocionar, você injetou uma energia que eu não notava que eu precisava tomar isso. Não foram uma, foram no mínimo 3. Até de entender coisas que eu não estava fazendo, que eu preciso fazer. E sou grato a Deus por você ter vindo. Vou até agradecer antecipado por você ter vindo. E eu gostaria de deixar o convite real para você voltar quantas vezes quiser. Voltar. E trazer mais gente. E o quanto a gente atingir de almas com os testemunhos e os louvores que você... Quem vai cantar você? Você vai cantar? Você toca ou ele toca?
Ela toca também. Então tá bem, ó, a gente tem mais outro violão ali. E só de vocês trazerem a presença de Deus para esse estúdio, eu me sinto realizado. Então, o que você falou eu vou enfrentar o que tem que enfrentar, sim. Pode vir. Eu vou me preparar para isso. Você sabe, Alex, que o... Eu tô te usando como terapeuta. Não, e um cuida do outro. E o melhor deles, o espiritual. Amém. Também vai fazer um ano e meio, amor, que a gente começou a postar conteúdo nas redes sociais. Porque a minha rede social, ela era uma rede social pessoal. Eu postava coisas do Mateus. E faz um ano que nós começamos a postar conteúdo relacionado a devocionais e Bíblia. E louvores. E, Alex, em um ano também, cara, aconteceu tanta coisa comigo. Então, coisas assim relacionadas a trabalho, sabe? Coisas relacionadas à igreja, à família. Então, eu tenho essa frase e eu falo para os jovens da nossa igreja. Quando nós nos levantamos para fazer a diferença, como ninguém nunca fez, o mal se levanta para fazer coisas que ele nunca fez antes. Meu Deus, é isso. Então, Alex, isso daqui não é só um podcast. Isso daqui não é só uma conversa entre amigos. Isso daqui são sementes. Quero ser teu amigo. Já somos, já. Principalmente que você é amigo dele. Isso daqui é sementes, cara, que a sua voz, a minha voz, a voz de quem vier aqui, ela vai cair no coração de cada um que está assistindo de casa, pelo celular, pelo computador. Pelos cortes que nós vamos mandar, vai ter cortes Isso, lindos isso. aí, que vai edificar. E são sementes. São sementes que vai cair. Que vai cair em solo fértil e vai florescer. Você disse, né, a questão de fazer 2 estilos, né, de podcast. Um mais com histórias, né, motivacionais relacionadas a empresas, a questões profissionais, e outro relacionado a histórias espirituais, sobre a palavra de Deus. Mas, cara, você já parou para pensar que até mesmo os podcasts de cunho profissional pode trazer uma mudança na vida de um pequeno empreendedor? É isso. Você pode trazer a esperança de uma família que às vezes está com as contas, o dinheiro contado para pagar. Você traz uma pessoa aqui que também passou pela mesma situação, mas que conseguiu levantar a sua empresa profissionalmente. E aquela família, ela se reconstrói através de um podcast que assistiu, um podcast apresentado por você. Uma empresa que era para estar com as portas fechadas. Eu recebo, eu quero. A pessoa vai receber aquela ideia, opa, se eu fizer igual o Alex conversou ali, a minha empresa vai dar... Igual aquele convidado que o Alex trouxe. Exatamente. Eu só quero ser o instrumento, você vai ser o vaso. Exatamente. Então, Alex, eu sei o quão é difícil estar à frente de uma grande obra. Quando eu vou contar uma história rapidinho aqui... E pode me chamar para projetos, tá? Bora, vamos lá. Lembra quando você falou... Me desculpa, gente, quem vai me dar porrada, mas tem bom interesse. Eu tenho boas intenções. Quando você me falou sobre ocupar... Quero me ocupar em projetos assim. Sim. Para ele. Sim. Então, se você tiver, pode me chamar que eu vou trabalhar o máximo que eu puder. Legal. Se eu não puder, financeiramente, ou o que precisar, eu vou estar junto. Eu vou estar. Amém, amém. Pode me chamar, eu quero. E vamos lá. E da mesma forma, Alex... Tudo que eu conquistei não é meu, é dele. Amém, amém. Isso já é o começo para uma grande história. A gente saber que nada é pra gente. Não. Tudo é pra ele. Não, ele me deu muito. Tudo é pra Eu ele. fico imaginando do que eu tinha, o que eu tenho. E eu fico pensando assim, que adianta? Eu vou contar uma coisa que pode parecer ruim, mas você é um cara inteligente, guiado por Deus, você sabe. Então eu comprei recente... Eu vou contar, gente, não é para me engrandecer, pelo amor de Deus, é dele. Se eu morrer, eu não vou levar nada. Eu comprei uma cobertura há 3 meses no Guarujá, e eu deixei ela de cinema. Os corretores falam, eles nem acreditam que consegui fazer aquilo nela. Fica o convite para você ir. Legal. E porque como eu viajo bastante, nós pensamos assim, nós vamos fazer algo como se a gente tivesse hospedado em Las Vegas. Para quem foi para Las Vegas sabe que lá eles não estão brincando nas suítes, né? É negócio de outro mundo. E fiz isso. Aí, recentemente, um corretor me liga e fala, Alex, eu pensei assim, vou comprar mais 2 apartamentos para investir e deixar lá. Aí ele me liga e falou, Alex, apareceu um negócio que você não pode perder.
Você olha, o apartamento está todo para reformar e ele tem as 2 suítes viradas para um lugar, para praia, mas para um negócio incrível. E o apartamento é incrível. Eu falei, vou comprar de novo, vou investir nele. Aí eu comecei a pensar assim, eu já tenho tantos imóveis, eu tenho isso, aquilo. Acabei de chegar de Nova York, fui ver um apartamento em Orlando, que foi aprovado o crédito já, só depende de mim. E eu fico assim, ele me dá tanto, cara. E por mais que eu já estou em projetos sociais, eu falo, não, eu preciso fazer mais. Eu vou fazer o seguinte, não vou comprar nada. Eu vou ficar aguardando chamados para trabalhar na obra de Deus, para ajudar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que parar de. Eu preciso e eu quero prosperar mais, mas eu preciso colocar limite e entender que eu devo fazer mais. Sim. Mais por quem precisa. Não sei se eu estou errado. Não tá errado. Então, o apartamento. Para que mais um apartamento de luxo? Sendo que tá bom os imóveis que eu tenho e eu acho que se tiver projeto na igreja que a gente possa contribuir lá, eu sou do tipo que eu vou para varrer, para lavar o chão, para contribuir com o que puder, com ações tanto financeiras quanto de alimentação. E isso, se foi falar demais, depois você me dá um corte, por favor, aí. E deixa eu focar no meu convidado, que é o mais importante aqui. Não, mas falando sobre isso... É que tá muito bom falar com você, desculpa. Não, mas... Tamo em casa aqui. Falando sobre isso, cara... Nós temos, né, alguns projetos com jovens, né? Um projeto de louvor, de adoração. E é bem isso, Eu tô vendo Alex. agora. Sabe, Alex, assim, com todo mundo que a gente conversa, quando uma pessoa tá com depressão, a depressão não escolhe quem é pobre, quem é rico, quem tem uma certa dificuldade financeira ou não. A depressão, ela escolhe quem tá com vazio dentro da alma. Então, esse vazio, às vezes, Alex, como é bom ouvir pessoas como você, que sabe que nada é seu, tudo é dele, tudo é para ele. Porque esse vazio, ele não é preenchido com fama, com dinheiro, Não. com mulheres, com entorpecentes, com vícios. Com viagens, com carros caros. Esse vazio é preenchido com Jesus. É ele que eu preciso, eu quero. É preenchido com Jesus. Então, todas as vezes que a gente vai, por exemplo... Semana passada, eu não sei se você já foi em Sorocaba, já? Eu amo Sorocaba. Isso, Eu ia muito pra Sorocaba. Você já foi no Parque das Águas lá? Eu vou ter um apartamento em Sorocaba. Bora! Ela é amiga do Manga, viu? Ela é amiga do Manga. Se precisar que o Manga venha no podcast, chama ela. Chama o Manga pra mim. Chama. E a gente vai fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil pra se viver. Vamos trazer um monte de gente de Sorocaba? Bora! Cara, a energia de Sorocaba é demais. Não estou falando à toa. Eu tinha uma empresa em Campinas, fazia muita, não é pouca, muita formatura em Sorocaba. Sabe? Como é que chama aquele espaço gigante, lindo que tem lá longe, cara? É que eu tô fora de lá. Tem mais no centro, naquela avenida também tem. Isso. Campo Limpo, Campolim. Isso. Campolim. Tinha um salão enorme lá que eu já fiz eventos lá. E Sorocaba, eu sou de Bauru, lá tenho Confiança, que é a coisa mais gostosa do mundo, não é isso? Uhum. Para fazer compra. Cara, Sorocaba, quer viver bem? Você pode vir aqui trabalhar em São Paulo, mas foge para Sorocaba no final de semana. Não é isso? Eu gosto de Sorocaba. Eu gosto muito. Eu gosto de Sorocaba. Por Deus, eu gosto muito de Sorocaba. É uma cidade onde eu não era de Sorocaba. Eu era do interior de São Paulo. Você era de? Araçatuba. Ah, fez uma Isso. troca medonha. E aí, o que acontece? Eu fui para Sorocaba a trabalho, só que hoje, quem me prende mais em Sorocaba não é nem o trabalho. São as pessoas que eu aprendi a amar lá. Pessoas da igreja, amigos. Claro, tem a nossa família Araçatuba que, cara, sabe, o que é um abraço de uma mãe? Inclusive hoje, no dia dessa gravação, é aniversário dela. Da sua mãe? Da minha mãe, é. Qual é o nome da sua mãe? Sandra. Ô, Sandra. Ela é cristã também? Ela é pastora. Pastora? Pastora. Pastora Sandra. Pastora Sandra. Esse vídeo eu vou pedir para você gravar e mandar para ele e mandar para ela. Pastora Sandra, eu não tenho palavras para expressar o que eu vou dizer agora, mas como Deus é maravilhoso
por ter permitido a você gerar esse ser que veio em um momento que eu nem sabia quem era ele, porque eu não cuido da minha agenda. A gente tem um time aqui todo, e depois eu vou te apresentar o time da outra sala. E eu passando por um momento desse, e você é a responsável pela geração de servos de Deus que do nada, para mim é do nada, tá? Porque eu não esperava. Vem trazer pra gente vida, palavra de vida. Parabéns por esse dia, que Deus abençoe você muito, prolongue seus dias nessa Amém. terra, porque precisamos muito de pessoas que geram isso, vida e anjos de Deus, e que Deus ilumine teu caminho. E por favor, vem trazer um pouco da palavra de Deus para nós aqui. Eu tenho certeza que nós vamos receber muito. E olha, muito eu já mais. falei para ela escrever um livro que ela tem história para contar. Escreve um livro. Ela tem história para contar, Que eu Alex. faço questão de ir no lançamento dele, do teu livro, e também de trazer ele para cá. Mas vem, Sandra. Sandra, isso. Por favor, Deus a abençoe. Feliz aniversário. Amém. Parabéns, mãe. Um beijão. E assim, igual a gente tá falando, um abraço de uma mãe, né? Como eu moro em Sorocaba, não é todo mês que a gente consegue visitar. Ela não é de Sorocaba? Não, ela é do interior. Lá de Araçatuba. Eles são pastores lá no interior. Ah, vem pra cá também, os dois, pelo amor de Deus. E aí Só marca a data, tá? Não, ela vem. Ó, posso Eu vou te falar, trazer ela. se eu tivesse agora aqui, que nós não bolamos isso ainda, um cartão pra você falar assim, sócio... como é que se diz, gente? Sócio o quê? Daqui do podcast. Ele trazer quem ele quer. Sócio prêmio. Alguma coisa que ele pode... Você pode montar... Eu gostaria de fazer esse pedido. Faça uma lista. Essa lista não tem período. Ela é para quando você quiser. Fala, Alex, tô mandando fulano, tô mandando minha mãe, tô Legal. mandando isso aqui, tô mandando... Você vai ter o acesso livre a ele e o meu celular pessoal. Legal. E eu quero que você traga sim, porque nós já começamos uma conexão Legal. totalmente linda, que acho que você está ajudando a lavar algo que está bastante Amém, machucado. Alex. Amém. Bastante. Tudo que você falou, eu não deveria estar... Eu estou estragando a sua entrevista aqui, Não, Alex, porque eu não. estou me desabafando. Eu marquei para terça-feira com o psicólogo, e eu acredito que eu vou, mas Deus sabe de todas as coisas, e você... Eu acho que o que o psicólogo me falaria, eu estou ouvindo em histórias de vida aqui. Não, mas Alex, vai lá. Cara, e não desiste da sua vida, não desiste dos seus projetos, sabe? Vou contar uma história pra você. Teve uma vez que Israel ele foi completamente dominado pelos seus inimigos, e os inimigos derrubaram todos os muros. E Israel ele ficou preso muito tempo, né, pelos inimigos, e se levantou um homem chamado Neemias. Neemias estava muito triste, e o rei ele falou assim: por que você está triste? E aí Neemias falou: olha, a minha família, as mulheres, os filhos de Israel, eles estão completamente sem segurança, os muros estão caídos, e isso está me deixando muito triste. E às vezes dentro do nosso coração, Alex, os muros estão caídos. Existe uma cidade espiritual dentro do nosso coração. Uma cidade onde Jesus é o rei. Mas às vezes nós mesmos derrubamos esses muros de dentro do nosso coração. Aí vem a insegurança. Vem os pensamentos de que nós não somos felizes. Vem os pensamentos que nós não somos capazes. Vem o pensamento que nada faz sentido. Por que a gente está fazendo isso? Vem um pensamento de que, por que isso aconteceu comigo? Por que essa tristeza veio? Veio a tristeza, a ansiedade, o medo, o ódio. Os muros estão caídos. Mas assim como aconteceu com Israel, e essa história é verídica, Neemias foi lá. Eu creio. Foi lá e ele começou a reconstruir os muros de Israel. Só que, lembra que eu falei que tudo que a gente faz cria um processo de pessoas que vão ou falar bem ou falar mal? Quando nós nos levantamos para fazer a diferença, existem pessoas para se levantar para falar sobre a diferença de que nós estamos fazendo, seja bem ou mal.
começou dois personagens chamados de Sambalate e Tobias. Começou a falar mal de Neemias, começou a criticar Neemias, começou a tentar fazer com que o projeto de erguer os muros não desse certo. Porque eles queriam ser as pessoas, mas eles nunca se levantaram para fazer. E quando, dentro do nosso coração, nós nos levantamos para reconstruir os muros espirituais que cercam a cidade dentro do nosso coração, Meu Deus. pessoas e forças espirituais se levantam também para tudo dar errado. Meu Deus. Então, assim, e nessas horas, a gente precisa de ajuda. Nessas horas, a gente só precisa de um abraço. Vamos cantar um louvor? Meu Deus. Por favor. Anselmo, vem pra cá. Eu escrevi um Vem louvor. rapidinho. Cara, como você é usado por Deus, Amém. mas tem noção disso? Amém. Dá pra ter noção ou não? Como você chegou a um assunto de que a tua família te despreza às vezes e você tem uma outra família fora que é a igreja Porque que tá esperando pra isso te abraçar? acontece muito. E como que a gente Sabe, não enxerga isso? Hoje em dia, as pessoas, Alex, elas vivem na correria. Hoje em dia, as forças malignas têm colocado algo nos nossos jovens, na nossa vida, que se chama distração. Distração. Enquanto nós estamos conversando aqui, você está concentrado na minha fala. Certo? E tô conectando umas coisas Isso. incríveis. Só que aquelas pessoas que não estão conectadas, que estão distraídas, às vezes com o trânsito pesado, às vezes com o emprego que está sendo muito pressionado. Às vezes dentro da igreja, existem pessoas dentro da igreja, Alex, que não são igrejas. Elas estão indo para a igreja e não estão fazendo nada pela obra de Isso. Deus. E por que Deus está usando aquele que na família tradicional ele não é por eles não. Por que está sendo usado aquele? Isso. É porque Deus vê o coração. Se o nosso coração não está destruído com as coisas, não está distraído com as coisas passageiras, quando o nosso coração ele permanece íntegro nos projetos de Deus, que são eternos, e não nos projetos passageiros. Só vou chamar para vir aqui. Chama o céu para vir aqui. Quando o nosso coração ele tá, cara, focado, sem distração, Deus nos usa. Só que qual é o problema de hoje em dia da nossa comunidade? E olha, eu vou falar para todos, não é só na igreja, tá? É em tudo. Você entra numa empresa, uma multinacional. Existem pessoas que não têm um bom rendimento nas suas metas por causa da distração. Existe uma distração que não é só... Eu estou aqui falando da distração espiritual, mas existe a distração psicológica, Verdade. comportamental, a distração familiar, onde o pai e a mãe chegam em casa, não tem tempo para os filhos, porque chega em casa, já vai mexer no celular, já vai arrumar não sei o que lá. E os filhos, eles não querem dinheiro, eles querem carinho. Os filhos, cara, às vezes, eu não sou pai ainda, mas eu tenho certeza de que quando eu for pai, chegar do trabalho, hoje eu trabalho num laboratório, eu presto serviço num laboratório, além das atividades religiosas. Quando eu chegar no laboratório, a minha esposa, meu filho vai vir me abraçando, não esperando. Meu filho não vai esperar que eu chegue com o celular, com dinheiro. Ele vai me esperar que eu chegue abraçando, com os braços abertos. O mais importante. E aí, por causa da distração, cria-se filhos fracos, por causa de pais fracos. Cria-se irmãos fracos, por causa de irmãos fracos. E isso é dentro da família. Vamos para as empresas? Dentro da empresa se cria colaboradores fracos por causa de gestões fracas. Dentro da igreja se cria cristãos fracos por causa de lideranças fracas. E essa fraqueza vem por causa da distração que o mundo está hoje. Por causa de tudo. Tudo. Então, por que as famílias, muitas vezes, ela abandona, deixa de lado? Por causa da distração. A distração olha, eu não sou psicólogo. Como eu disse, eu estudei um pouquinho de psicanálise, bem superficial. Na verdade, eu não tenho nem liberdade para falar disso. Não, você não é psicólogo, você é usado pelo Espírito Santo. É mais que isso. Você precisa acompanhar aqui o negócio. Pelo amor de Deus, se você soubesse o que ele falou, ele não conhece minha vida, e ele eu não o conheço, eu não sabia quem era ele. Quem que escolheu ele? E onde encontraram ele? Ele é de Sorocaba.
Como é que... Como que é seu nome? Anselmo. Anselmo, prazer, Anselmo. Matheus. O Anselmo é aquele que eu falando com Cristo, eu falo para ele assim: eu creio em Deus, eu creio que quando aquela passagem de que o amor dele é infinito e é incondicional, e eu creio que quando tem aquelas passagens da Bíblia que diz que existem anjos, eu creio que é ele, e eu creio que todas as vezes que ele sabe que eu tô, quando eu tô muito abatido, chorando e não entendendo porque eu tenho carros caros. Esse ano eu fui achar que eu me distrairia indo para os Estados Unidos fazer uma região, depois eu voltei, fui para a Europa fazer mais 3 países, e agora eu acabei de voltar e a alegria não vem, porque ela não está na viagem, nem na primeira classe, nem na quantidade de coisas que eu compro, né, para distrair, ou os lugares que eu vou. Então, e ele conseguiu responder tudo isso numa conversa que ele só está falando, a boca dele está falando, que não é a boca dele que tá falando. E como ele conseguiu vir a esse podcast para alimentar a minha alma, resolver o meu problema, me aliviar, ele veio para aliviar minhas dores. Eu não estou conseguindo. Eu creio, porque eu creio no Deus, no meu amado Jesus Cristo, e quando ele, no meio de uma conversa, cita que a família, a família, tipo a família despreza, mas que existe uma igreja ali que está pronta para te acolher, aberta para acolher. Como que uma pessoa fala coisas desse tipo? Como eu fico entendendo. E agora eu acredito que antes de ontem eu estava vendo um programa na Globo, e eu nem estava vendo muito, que eu estava no celular preparando, acho que o material, né? E ao mesmo tempo, só que no momento um dos cantores do programa cantou um louvor. E naquele momento que ele começou a cantar, um dos candidatos que fala, né? Aquilo derreteu minha alma e eu não aguentava mais. E aquele momento foi um momento de entrega. E eu chorei tanto, tanto, tanto. E a única coisa que eu pensava é obrigado, Jesus. Amém. Ele vai cantar um louvor, eu tô te desafiando a ouvir. E eu tô crente de que esse louvor tem alguma coisa muito importante Amém. através da mensagem, e eu não sei o que ele vai cantar. Amém. Na verdade, esse louvor, eu escrevi ele, é autoral, num momento que eu tava sozinho. Eu morava sozinho quando eu fui pra Sorocaba. E sabe quando as coisas não tá dando muito certo na sua vida? Uhum. Eu não era casado ainda, minha esposa morava lá no interior. E aí eu comecei a perguntar pra Jesus o que realmente eu preciso, porque eu já vou na igreja, eu já toco na igreja, e isso também não é sinônimo de você ter uma vida com Deus. Você não pode só tocar instrumento, você tem que tocar o coração dele. Não é só você pegar o violão, o teclado e tocar. Você precisa tocar na frequência do céu. E eu falava, eu tô fazendo tudo certinho, o que falta pra mim? E aí ele falou assim: Matheus, falta um abraço. Falta só um abraço. Uhum. E daí eu falei, mas de quem? Da minha mãe? Do meu pai? Da minha futura esposa? De um amigo? Aí naquele quarto, Alex, Jesus falou assim: não, falta um abraço meu. E naquela noite eu peguei o violão e eu senti de fato o abraço de Jesus. Uhum. E eu comecei a cantar esse louvor. Quando a agonia sufocar a liberdade, lembrando dos momentos mais felizes, lágrimas caírem de saudade.
quando o desespero sufocar o interior. E ao abrir seus olhos pela manhã, muita dor. Devemos amar como nunca amamos. Para sermos amados como nunca fomos. Espalhar o amor aonde quer que irmos. E da nossa liberdade sermos melhores amigos. Um abraço, uma oração, conversa sincera com o irmão. O perdão pode curar. Um simples bom dia, como vai você? A vida é difícil, mas você vai vencer. O perdão pode curar. Um abraço, uma oração, um simples bom dia. Você perguntar para a pessoa que está do teu lado o que ela precisa, se ela precisa de ajuda. Existem muitos casos de depressão das pessoas que estão ao nosso lado, que quem pode curá-las é o nosso abraço. Existem muitos casos de decepções, de sonhos enterrados, de talentos que foram jogados no lixo, que quem pode restaurar é o nosso abraço. Porque através de um abraço, Alex, o Espírito Santo de Deus pode se mover. O Espírito Santo de Deus, ele se move de várias formas. Na oração, nas lágrimas, nos falar em língua para as igrejas pentecostais, no batismo para as igrejas mais tradicionais. Mas sabe qual é a forma mais linda do Espírito Santo se mover? É através de um abraço. É um abraço que você dá e não olha, não julga se é um morador de rua, se é uma pessoa que mora numa cobertura em São Paulo. É um abraço que você não olha que se a pessoa ela é uma mulher de família ou uma mulher da rua. É um abraço que você não olha o gênero, a cor. É um abraço sincero que o Espírito Santo de Deus ele se move. É um abraço do próprio Senhor Jesus. Amém. E como que o Senhor Jesus vai abraçar você, Alex? Ele vai descer do céu e te abraçar? Não. Eu entendo. Ele vai usar pessoas. A partir do momento que você abraça uma pessoa com a mesma sintonia que o Espírito Santo abraça, é quando a pessoa ela consegue sentir de fato o perdão de Jesus. Porque nós somos testemunhas vivas de Cristo. Se nós somos cristãos, é porque nós devemos ser pequenos cristos em cima da terra. E qual é a diferença de cristãos que fazem a diferença e os que não fazem a diferença? Os cristãos que fazem a diferença, eles abraçam. Os que não fazem, apontam o dedo e julgam. Da minha parte, Alex, eu quero ser um cristão que faz a diferença. Eu perguntei para um amigo meu, o Tony, inclusive vou conversar com ele para ele vir aqui contar a história dele aqui para você. É muito bonito, ele era jogador de futebol. Queremos. E no meio do jogo, ele entrou no vestiário, saiu mais cedo. Não é costume do jogador entrar no vestiário, né? Ele é substituído, ele fica no banco de reservas. Ele entrou no vestiário e ele viu Deus no vestiário. Ele vai contar o testemunho dele, se Deus quiser. E eu perguntei pra ele assim, falei, Tony, se Jesus viesse hoje aqui na Terra, aonde que ele ia estar? Aí ele, cara, não sei. Será que dentro da igreja?
Daí eu falei, cara, você já parou pra pensar nisso? E a gente começou a viajar, Anselmo. Começamos a viajar, Gabriel. Aí a gente chegou no final na seguinte... Olha só, pessoal, não me julguem, por favor, não me julguem. Nós chegamos no seguinte pensamento. Sabe onde ele ia estar? Pega a Marginal Tietê, os moradores de rua. A gente tava vindo agora, passando pela Marginal Tietê. É um lugar sujo, Tietê poluído. Mas sabe ali entre os moradores de rua? Às vezes usuário de entorpecentes. Eu não vou falar o nome aqui pra não dar... Talvez o canal não ser mutado. Sabe os entorpecentes mais pesados que tem? Sabe as mulheres que vendem o seu corpo? Que eu não vou falar o nome aqui. Uhum. Jesus, ele não ia estar nos templos. Jesus ia estar abraçando essa galera. Jesus ia estar curando essa galera. E nós que estamos dentro do templo, quando nós recebemos essa galera dentro da nossa igreja, nós temos que ver que eles são filhos, que eles são almas. E que a única diferença de nós para eles é que nós temos um pouquinho mais de domínio teológico. Mas talvez eles tenham um pouquinho mais de fome e sede por amor e por perdão. Então, Alex, que o abraço do Espírito Santo hoje cure a tua vida, cure o teu coração. Anselmo, que o abraço do Espírito Santo cure o teu coração, a tua vida. Gabriel, cara, não é sobre religião, não é sobre status políticos, religiosos, sociais. É sobre quem ele é. Não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre o chamado que nós temos, é sobre o chamado que ele colocou em nós sobre ele mesmo. Por isso que é maravilhoso falar de Jesus, sabe? Enquanto nós estamos aqui, ele está cuidando da gente. Enquanto a gente está aqui, eu creio que ele está cuidando da nossa família, da nossa casa, da nossa empresa, dos nossos projetos. Basta que a gente entregue tudo para ele. Tudo. E eu já vou aproveitar e cantar um outro louvor também. Eu entrego tudo a ele. Amém. Tudo que eu conquistei e tudo que a gente vai conquistar é dele. A gente tava conversando esses dias, né? As viagens não... Ele todo feliz na viagem, falando, Alex, tudo do melhor a gente vai ter. Do melhor hotel, do melhor a gente faz. A gente não mede pra comprar coisas independente e aí a gente começa a conversar e ele não fala, porque eu já o conheço, eu sei que ele tenta não transmitir que ele tá olhando pra minha tristeza. Ele mente com sabedoria para não piorar. E eu não consigo entender. Senhor, eu tô nos acessos que muita gente gostaria de ter. E tanto acessos profissionais, né, quanto esses acessos financeiros. E, como eu disse, das viagens que a gente faz do nada para poder ver se isso traz alegria, né? Você imagina a semana mesmo, eu já fui, mas a semana mesmo, dentro do parque, a gente poderia fazer todos os parques de Orlando, mas eu não consegui estar feliz. Eu ficar, meu Deus, por que eu preciso? E a única coisa que eu estou te pedindo, Jesus, é que eu quero ser usado por você. Eu já entendi que dinheiro eu conquisto, que riquezas eu conquisto. Dentro de onde eu vim, para o que eu tenho. E uma vez eu estava descendo para Santos, para o meu apartamento no Guarujá. Minha irmã não tinha morrido e não tinha falecido, e eu pedindo para Deus, eu boto louvores, eu fico ali a todo tempo. Tem um banheiro que eu risquei inteiro, assim, uma parede assim, pedindo para Deus. Todo dia eu pedia para ele libertar ela, porque eu não queria que ela fosse dessa forma sofrida. E aí eu estava descendo a serra e bem na descida veio um pensamento assim em mim: se nós devemos dar graças a Deus quando o nosso problema é financeiro. É verdade. Porque não foi financeiro. E hoje o meu problema não é financeiro.
E eu não consegui entender, porque eu fico pedindo, Jesus, eu quero trabalhar na tua obra. Eu não quero a riqueza dessa terra. Não que eu não queira ser próspero, que eu não queira desfrutar. Mas eu não tô completo com essas coisas, com o melhor que eu posso ter. E não é. Eu fico entendendo. Aí, quando eu falo com pessoas que falam, Alex, ele tá te preparando. Ou quando eu leio algo que ele diz, ele tá te preparando. Eu falei, mas o processo tá difícil. Tá duro. Eu cheguei a falar esses dias pra uma pessoa assim, pro primo dele. Na verdade, eu falei com ele. Falei, eu acho que a gente tem que parar de fazer as coisas, porque nós ajudamos construindo 6 salas de aulas, a gente ajudou na comunidade, a gente ajudou... É um monte de coisa que não precisa falar, né? De alimentação que foi até para outros estados. É um monte de coisa a gente se envolve. Essa semana mesmo, eu falei, mas, Senhor, eu quero fazer mais ainda, porque eu quero ser usado para isso. Mas assim, Senhor, eu preciso entender... será que eu estou errado? Que eu tenho que parar de fazer coisas... em teu nome para ajudar pessoas, para que eu pare de ser perseguido, porque eu não estava sendo perseguido, eu não estou contando toda a minha história, porque é complicado contar aqui. Mas um dos dias eu recebi uma notícia que acabou com a minha vida. Durante 2 dias eu achei que, sei lá, eu talvez me